Amém. Amém. Uma boa tarde a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida e com sua casa. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo 12. Dando continuidade à nossa série Exilados, vivendo como discípulos de Jesus em um mundo hostil. Que o Senhor possa, mais uma vez, falar conosco. Essa é a nossa oração. 1 Pedro 3, te convido à leitura da palavra dos versículos 8 a 12. Quero chamar como tema dessa noite, ou desse fim de tarde, ou dar o tema de para quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Eu extraio esse tema do próprio texto, versículo 10. Para quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Que o Senhor nos oriente. 1 Pedro 3, a partir do 8 ao 12, a palavra de Deus diz assim: Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te pedimos que, por favor, Pai, fale conosco. Fale com tua igreja que está aqui, sim, para te adorar, sim, para esse ambiente de comunhão, sim, para revermos uns aos outros e partilharmos dessa alegria comunitária que é fazer parte de uma comunidade, de uma igreja local. Mas creio que, sobretudo, estamos aqui para ouvir a sua palavra. Somente o Senhor sabe com que tipo de ânimo, com que tipo de espírito, com que coração e com qual mentalidade os seus filhos e suas filhas se fazem aqui presentes. Alguns de nós com corações e almas apaziguados, outros profundamente atribulados e inquietos. Que essa palavra, que é a mesma para todos nós, possa cumprir os seus efeitos de modo muito peculiar, muito particular e muito específico, e que para além de mim, das minhas debilidades e limitações, o teu Santo Espírito possa nos visitar e profundamente comunicar verdades eternas às nossas vidas, gerando uma transformação que somente o Senhor é capaz de fazer. Assim nós oramos, imploramos, clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esses versículos, eles encerram uma porção importante de orientações sobre como o povo de Deus deve viver enquanto peregrinos nesse mundo. É disso que nós estamos falando desde o capítulo 2. Mais especificamente, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, Pedro ele começa uma tese e uma argumentação que termina agora no versículo 12 do capítulo 3, quando ele diz o seguinte: Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O que Pedro parece que está dizendo, a partir do capítulo 2, versículo 12, até essa sessão, até isso que nós vemos aqui e acabamos de ler, é que as nossas vidas, cristãos, discípulos de Jesus, devem ser uma espécie de argumento irrefutável a todos aqueles que se opõem ao Evangelho. Trocando em miúdos, é basicamente dizer o seguinte: é o mundo ter uma percepção equivocada sobre o que é a fé cristã. É o mundo, em certo sentido, hostilizar a fé cristã. Mas mesmo com preconceitos e percepções equivocadas, algumas dessas pessoas, homens e mulheres, serem capazes de olhar para mim e para você e dizer, a despeito daquilo que eu penso da fé cristã, a despeito dos meus preconceitos, quando eu olho para essa pessoa, eu vejo algo diferente. É isso que Pedro está nos estimulando a viver. Não importa o que a cultura diz sobre o cristianismo. Sempre foi assim.
Sempre houve demandas de hostilidades. É claro que dependendo da cultura, da época, do contexto, da geografia, dos estratos socioculturais, essa hostilidade era maior ou menor, mas sempre foi assim, desde os tempos de Jesus Cristo. Ele disse, não se surpreendam, o mundo os odeia. O mundo me odeia e o mundo vai odiá-los. Mundo aqui, obviamente não todas as pessoas, num discurso generalizante, mas mundo a partir dessa compreensão de um sistema antagônico, contrário aos princípios do Evangelho. Mas mesmo esse mundo, ou mesmo as pessoas que habitam esse mundo, ao olhar para mim e para você, devem ter diante de si uma argumentação irrefutável. Ele é diferente. Ela destrói os preconceitos que habitam em mim. Essa família é uma família que me traz esperança no mundo. Esse casal me estimula a ter também um casamento feliz e saudável. A maneira como eles vivem enquanto solteiros, enquanto jovens, enquanto anciãos, enfim, comunique de qualquer maneira e no tempo de vida em que você experimenta, nós devemos ser esse argumento irrefutável. Ou seja, a pergunta que nos cabe aqui então, nesse último trecho, de 1 Pedro 3, versículos 8 a 12, é como é que um cristão vive? Como é que um cristão vive? E uma resposta possível para Pedro, a partir daquilo que ele tem nos dito nas últimas semanas, é vive em submissão a Deus. De que maneira? Seja dando um bom testemunho público, enquanto um bom cidadão, mesmo quando as autoridades não são exemplares, seja no contexto do seu trabalho, mesmo quando os seus patrões não são os melhores, seja no contexto da família, mesmo quando apenas um dos cônjuges vivem plenamente para a glória de Deus e aquele outro deve viver então, mesmo que como um ganho sem palavras, tentando levar Cristo para esse relacionamento e por fim aqui, em todos os relacionamentos mesmo, como acabamos de ler e veremos com maior profundidade, mesmo quando formos tratados da maneira que julgamos não merecer. O querido Jonas Madureira, ele divide essa porção das Escrituras em 3 expressões e eu concordo com ele. Ele fala que aqui dos versículos 8 a 12 nós vemos virtudes, antagonismos e princípios. Virtudes, 5 virtudes nós veremos, do que significa ser cristão em sujeição a Deus. Antagonismos e princípios cristãos. Olha como ele começa, versículo 8. Quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar. Essa é a primeira virtude que Pedro aponta aqui nos nossos relacionamentos possíveis no mundo, não apenas com os domésticos da fé, mas também com os de fora, como nós veremos. Mesmo modo de pensar aqui é sinônimo de unidade, não uniformidade. O que significa que nas nossas diferentes histórias, diferentes contextos sociais, religiosos, econômicos, educacionais, somos todos diferentes. Alguns têm alguma semelhança, e a isso nós damos o nome de identificação, a isso nós damos um nome de afinidade. De repente você desenvolve relacionamentos aqui com pessoas que são aparentemente mais parecidas com você, que têm a mesma visão de mundo, acerca de alguns aspectos da vida, mas o que Pedro está dizendo é que, independente das nossas diferenças, nós devemos viver em unidade, que é diferente de uniformidade. A fé cristã e a percepção da maturidade não diz respeito a pensarmos sobre tudo e concordarmos com tudo em todos os aspectos da vida. Repito, nós temos leituras diferentes, criações diferentes, contextos psicológicos diferentes, almejamos coisas diferentes, carreiras diferentes, formações diferentes, nós temos inúmeras diferenças, mas existe um princípio aqui fundacional, o Evangelho. Jesus Cristo, isso deve nos unir. E isso deve nos nivelar a tal ponto que as nossas diferenças sucumbem, ou diminuem, ou se enfraquecem à luz daquilo que nos move efetivamente. É por isso que não faz o menor sentido, e nós vivemos tempos assim, acho que sempre foi assim, mas é perceptível também no tempo em que vivemos, onde cristãos, por vezes, se assemelham e se identificam mais com não cristãos em alguns aspectos da vida, do que simplesmente perceberem e experimentarem a unidade que é passível do Espírito. Então não é possível que você se identifique mais com um sujeito que vota da mesma maneira que você vota, mesmo sendo ele um incrédulo, sendo que diante do seu irmão ou sua irmã na fé, você o enxerga como um antagônico, como uma oposição e quase como um inimigo. Não faz o menor sentido. E esse é apenas um dos exemplos, obviamente, em uma sociedade polarizada tal qual
àquela em que vivemos. Repito, não é pensar as mesmas coisas sobre tudo, mas é possuir o mesmo entendimento transformado. A gente vê isso desde Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4, versículos 32 e 33, Lucas diz: da multidão dos que creram, meramente um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Mas não apenas isso me lembra Atos, mas isso me lembra o argumento de Paulo. Porque Paulo ele fala de termos a mesma mente, o mesmo modo de pensar. Quando ele escreve aos cristãos em Filipos, na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 2, ele diz o seguinte: completem a minha alegria. De que modo? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Que modo é esse? Ele complementa no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma, seja a mente de vocês, a concepção de vocês, o desejo de vocês, ou como a NVI traduz atitude, outras versões traduzem de outras maneiras, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se nós queremos viver uma vida que realmente faça sentido, tudo precisa começar aqui. E é aqui que eu gasto um pouco mais de tempo, de modo introdutório, porque tudo deve partir do princípio que nós temos como alvo de vida alcançar a mesma mentalidade de Jesus. Para que, tendo a mesma mente transformada como a mente de Jesus assim era, tenhamos também como subproduto dessa mente transformada a mesma atitude de Jesus. Se a nossa vida precisa fazer sentido, a gente precisa começar por aqui. Mesma mente, mesmo modo de pensar e mesma atitude. Lá em Paulo, essa expressão no grego é uma expressão interessante. É a expressão frônesis. Eu já usei essa expressão aqui desse púlpito, porque já ensinei Filipenses. Algumas traduções dizem sentimento, que o sentimento de vocês seja o mesmo de Jesus. NVI diz que a atitude de vocês, como é que é isso? São os dois. É difícil explicar porque nós não temos uma palavra no idioma português que abarque a totalidade e a plenitude daquilo que a linguagem grega está tentando propor com essa expressão frônesis. Para Paulo, em Filipenses, é essa ideia. Diz respeito à mente, diz respeito àquilo que eu sinto, ou seja, meus afetos, os meus pensamentos, minhas cognições, mas também diz respeito à minha atitude, o meu verdadeiro desejo que não para numa abstração. Porque tem muita coisa que a gente quer, mas não pratica. Tem muita coisa que a gente gostaria, mas não se torna concreto. Tem muita coisa que pode estar no campo do sonho, mas se torna mera abstração. O que Paulo está dizendo e o que Pedro está dizendo em diálogo com Paulo é algo muito mais concreto, é algo muito mais pleno. É o contrário do homem miserável que quer fazer o bem, mas não consegue. Ou seja, é mais do que desejar. E é mais do que realizar. É ter a intenção, a disposição e a prontidão em ter a mesma atitude de Cristo a partir da submissão ao próprio Cristo. Talvez seja por essa razão, creio que certamente é uma das razões, pelo qual muitos cristãos estão perdidos, embora frequentando igrejas e ouvindo insistentemente o Evangelho. Porque eles tentam viver essa vida plena, essa vida feliz, essa vida alegre, essa vida que faz sentido, ouvindo as palavras de Jesus, mas com uma mente muito humana. Eu ouço o que Jesus quer, eu ouço qual é a vontade de Deus, mas ao lidar com meu trabalho, eu lido do meu jeito e não do jeito de Cristo. Ao lidar com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu marido, eu lido do meu jeito e eu reajo do meu jeito, não como Cristo agiria e reagiria. Eu crio os meus filhos muito mais a partir de fundamentos da psicologia moderna do que do princípio eterno da palavra. E aí a gente está confuso sobre casamento, a gente está confuso sobre criação de filhos, a gente está confuso sobre a vida de solteiro, a gente está confuso sobre o trabalho, a gente está confuso sobre os estudos, porque nós queremos, em uma espécie de esquizofrenia espiritual, juntar, embora de modo ainda fragmentado, um pouco da palavra de Deus sobre tudo aquilo que me agrada, mas um pouco daquilo que é meu desejo puramente humano. Não dá. Não dá. A gente fica confuso e frustrado. Porque servindo a Deus, ouvindo sua palavra dominicalmente, abrindo as Escrituras, sabendo qual é a vontade dEle, e não vendo os seus efeitos esperados na minha vida, eu começo a me perguntar onde é que está Deus e por que é que Ele não está sendo fiel na minha vida. Se Deus verbalizasse como resposta ao nosso questionamento, muito possivelmente Ele diria que você tem mente dividida.
é que você ouve como quem quer cumprir a minha vontade, mas a sua atitude reflete o domínio da sua própria vontade. E aí a gente fica confuso. Você quer ter uma vida ajustada como cidadão? No seu trabalho, no seu casamento, na criação de filhos, nos relacionamentos como um todo, o que Pedro está propondo é que tudo começa com uma mente transformada. Mesmo modo de pensar, que é, fundamentalmente, a mente de Cristo. Sejam compassivos, ele também diz. Outra virtude clara na vida de Jesus que nós devemos imitar. A compaixão é essa capacidade de sentir a dor do outro. No original grego, dá a ideia de simpatia. Mas como a linguagem e o idioma são realidades em constante mutação, me parece que a melhor expressão que nós usaríamos hoje não é simpatia, mas empatia. O que significa sermos empáticos? Significa a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e sentir a dor do outro como se fosse nossa. Isso é compaixão. É diferente de pena. Você pode ter pena de alguém, você pode ter uma pena de um mendigo na rua. Mas se isso não levá-lo a uma ação concreta, visando a transformação daquele indivíduo, a sua pena não vai mudar absolutamente nada na vida de ninguém. Portanto, o Evangelho não nos faz sentir pena. O Evangelho não nos faz sentir remorso. O Evangelho nos faz ser tomados visceralmente por um sentimento que as Escrituras chamam de compaixão. Aliás, para o judeu essa é a imagem. Quando a gente fala de compaixão, hoje em dia, a gente parece que está falando de algo do coração. O judeu fala de entranha. O judeu fala de estômago. E se a gente for parar para pensar, sabe aquele frio na barriga? É um pouco disso. Sabe quando algo te embrulha o estômago? Essa expressão nós temos no português. Sabe o que é embrulhar o estômago? Sabe o que é ver uma injustiça e embrulhar o estômago e dizer isso não pode ser assim? Por exemplo, eu estou numa expectativa de assistir a um filme que está sendo lançado, não sei se já foi lançado no Brasil, não é a Barbie, para surpresa da maioria de vocês. Ele se chama Sound of Freedom. E é uma denúncia sobre a questão do abuso sexual infantil e a rede de abusos e abusadores ao redor do mundo. Eu tenho ouvido muito sobre isso. E eu ouvi um pastor norte-americano que eu sigo fazendo alguns comentários. E ele é um cara que parece bastante estável psicológica e emocionalmente, o que é uma virtude nos nossos dias. E ele estava assim, profundamente quebrantado, chorando diante da câmera, não como um choro forçado de rede social, mas como alguém que diz: nós precisamos levantar a nossa voz contra o que está acontecendo em desfavor das nossas crianças. Sabe quando você vê algo e embrulha o estômago? E você não pode ficar inerte àquela realidade. Depois que aquilo passou na sua frente, você é alguém completamente diferente. É disso que a gente está falando aqui. É isso que nós vemos na pessoa de Jesus. Porque perceba, tudo o que Pedro está nos orientando é o que ele aprendeu de Jesus. Tudo o que Pedro está nos mandando fazer é o que Jesus anteriormente nos mandou fazer. E eis um segredo, uma verdade, uma virtude sobre Jesus. Tudo o que ele nos orienta, ele primeiramente cumpre. Ele não fala de algo que ele não sabe ou que ele não viveu. Aquilo que Jesus diz para que seus discípulos possam fazer, ele primeiro cumpriu. Então, Mateus 14, um dos exemplos, diz que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus estava exausto aqui, para te dar o contexto de Mateus 14, ministrando. Mas quando ele atravessa o lago de Genezaré, o mar da Galileia, ele chega do outro lado e à margem já tem uma multidão esperando para ser tocada, curada e ministrada por Jesus. E agora ele deixa de lado a sua exaustão física porque ele é tomado por um embrulho no estômago que diz: não posso ficar inerte diante da dor de um ser humano criado à imagem e semelhança da Trindade. Há outras inúmeras expressões, por exemplo, Mateus 15:32. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Talvez você conheça a história. É depois disso que os discípulos começam a questionar racionalmente como solucionar o problema. Mas Jesus, nem que nós tivéssemos 200 denários, a gente poderia comprar pão suficiente para lidar com essa multidão. E Jesus faz o quê? Ele multiplica pães, ele alimenta a multidão. Perceba, compaixão é isso. Compaixão é aquilo que não permite mais que você fique inerte. É uma virtude inerente aos discípulos de Jesus. A terceira virtude,
Ele diz, amem-se fraternalmente. Interessante, eu tenho pensado bastante sobre isso. Amem-se fraternalmente, obviamente, está falando aos domésticos da fé. Ele está falando das nossas relações. De como nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal. Fraternidade aqui traz a ideia de irmandade. Portanto, quando eu te chamo de irmão, eu não estou fazendo apenas uso de uma nomenclatura religiosa. Eu estou comunicando algo que Jesus comunicou a nós. Jesus nos chamou de irmãos. Ele é o primogênito de muitos irmãos. E como é que Ele nos amou? Se entregando em sacrifício em nosso lugar. Então, quando nós nos chamamos irmãos, existe uma profundidade, existe um sentido, existe um propósito muito grande. E pelo que eu tenho pensado? Eu tenho pensado que com esse advento das redes sociais, nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas, quem sabe com a melhor das intenções, falam de mudar o mundo. Tudo bem, isso é muito belo, a não ser que seja apenas uma conceituação e uma abstração moral, fruto de um alívio de consciência diante daquilo que eu nunca farei, que me parece que é o óbvio que tem acontecido. Antes de mudar o mundo, o que Pedro está dizendo é, ame quem está do seu lado. Comece por aí. Comece amando o seu irmão. Comece amando o seu cônjuge. Comece amando o seu filho. Comece amando, e nós vamos aprofundar, porque a coisa vai ficar mais difícil aqui, a gente vai chegar no amor aos inimigos. Comece amando quem está ao seu redor. Que papo é esse de mudar o mundo? Isso é conversa de Miss. Sabe, Miss? Concurso de Miss Brasil, Miss Universo. Qual é o seu desejo? A paz mundial. Tá bom, o que você está fazendo efetivamente por isso? Hoje nós vivemos uma sociedade, repito, potencializada não apenas por essa realidade, mas potencializada por redes sociais, onde a gente fala em mudar o mundo, onde a gente fala em mudar o Brasil. A gente até vota em quem a gente acha que vai aliviar nossa consciência, porque vai cuidar daqueles que a gente não está disposto a cuidar. Uma hipocrisia do caramba esse tipo de coisa. Mas a gente faz isso. E ao tentar verbalizar o nosso desejo de mudar o mundo e não fazer nada, qual é a efetividade disso? Pedro está dizendo, comece amando quem está do seu lado. Comece na igreja. Eu lembro quando eu comecei no ministério pastoral e eu usava uma expressão um tanto ingênua. Queria não ter perdido essa ingenuidade, mas tenho que confessar que a perdi. E alguma coisa acontecia na igreja, que a gente estava plantando, ainda pequena, começando, aquela coisa toda. E aí acontecia alguma situação que para mim não fechava a conta, e eu virava para minha esposa, para a Aline, e eu falava assim, mas amor, essa pessoa não pode ter feito isso, ela é da igreja. E ela dava um sorriso compassivo a mim. E depois ela dizia assim, meu amor, você é muito ingênua. E é isso mesmo. A ingenuidade acabou, a esperança não. Então é bom que a gente saiba que a igreja é formada por pecadores, por pessoas que estão efetivamente tentando caminhar rumo a algo maior do que nós mesmos. E como é que nós podemos começar? Nos frustrando uns com os outros? Não, amando uns aos outros, a despeito, para além dos nossos pecados e por falta de virtudes e por nossas limitações. Todas as virtudes que o Pedro está apontando aqui no versículo 9 é primeiramente uma referência ao relacionamento entre os cristãos, creio eu. Então o amor fraternal significa literalmente o amor entre os irmãos, para que nós compreendamos que ser peregrino não significa ser solitário. A comunidade dos discípulos de Jesus é isso. É a constatação que não precisamos mais caminhar em solidão. Porque é possível que você esteja aqui todos os domingos e que você participe das nossas celebrações e ainda se sinta sozinho. Eu faço um apelo pastoral a você. Não faça isso e não se contente com isso. Não se contente ao participar dos nossos cultos, mas que nós possamos partilhar vida. Que você possa servir Jesus junto de nós, que você possa participar dos nossos pequenos grupos, que a gente possa se conhecer, que a gente possa, ao nos conhecermos, exercitar essa mútua compaixão. Ou aquilo que o Evangelho e o Novo Testamento apontam como alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ele ainda diz, sejam misericordiosos. Literalmente, essa misericórdia, cardia, da ideia do coração, é coração mole. A melhor tradução é essa.
coração sensível, coração gentil ao outro. E eu quero sempre ler a palavra de Deus a partir das lentes do texto original e dos primeiros ouvintes, mas eu sempre quero fazer o exercício e levar você a esse mesmo exercício de transpor a nossa realidade e ler as Escrituras com as lentes de hoje. É por isso que eu falo incessantemente que vivemos tempos que, e aí eu estabeleço uma definição. E eu creio que vivemos tempos que a tentação de nos tornarmos insensíveis é cada vez maior. A tentação de nos tornarmos indiferentes. Porque uma coisa é ser casca grossa, outra coisa é ter coração endurecido. É possível que você seja casca grossa, resiliente, perseverante, aguente o tranco no bom português, mas não permita que as dores, o mal, os males e a maldade tornem você alguém com um coração de pedra. Discípulos de Jesus podem passar por diferentes complexidades, mas protegem seu coração no Cristo, para que esse coração de carne não se torne um coração completamente empedrado. E as dores dessa vida podem nos tornar indiferentes. As dores dessa vida podem nos tornar cínicos. As dores e as traições dessa vida podem nos tornar pessoas que agora pensam apenas em se defender e se proteger nos relacionamentos, e não como quem se entrega, não como quem vive. Sabe por que tantos de nós sofrem nos relacionamentos? Obviamente, há uma infinidade de possibilidades, mas talvez é porque nós estejamos mais preocupados em sermos no máximo justos. Ou seja, tratar o outro como ele merece, mas dificilmente ou raramente misericordiosos. Bom, mas ele não merece, ela não merece. Por exemplo, o perdão. Perdão é um negócio que eu já afirmei inúmeras vezes aqui, é um negócio que você só dá para gente que não merece. Você só precisa te perdoar quem te ofendeu. Se não te ofendeu, o cara não precisa ser perdoado. Se ele fez tudo certo, ele não precisa de perdão. Ou melhor, se ele fez tudo certo, ele não será objeto de perdão. Mas se ele fez tudo errado, embora ele não mereça perdão, perdão talvez seja exatamente aquilo que ele mais precisa. Misericórdia. Nossos maiores problemas não estão do lado de fora. As nossas maiores batalhas são com o nosso próprio coração. E a quinta virtude que ele fala aqui é a humildade. Eu penso que uma das melhores expressões falando de humildade pode ser encontrada no livro Ego Transformado, do reverendo Timothy Keller, quando ele diz: alegrar-se com as coisas que não giram em torno de mim. Presta atenção nisso. Esse é o bendito autoesquecimento. É a humildade do Evangelho. É não pensar em mim como se fosse mais do que sou, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou. Ou seja, não é ter uma visão deturpada, nem para mais nem para menos. Não é pensar mais em mim, ou melhor, não é pensar mais de mim, não é pensar menos de mim. Ele conclui dizendo, é simplesmente pensar menos em mim. Nós pensamos muito em nós mesmos, nos nossos direitos, mas talvez pouco pensemos nas nossas responsabilidades. Ele avança nos antagonismos quando ele diz no versículo 9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário. Bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Isso é o que nós estamos chamando de antagonismo cristão. E por que antagonismo? Primeiro que nós somos chamados para viver de modo antagônico ao mundo. É outra mente, outra postura, outro conjunto de valores, outros objetivos, outros referenciais. Nós fomos chamados para isso, Pedro está dizendo no versículo 9. Para isso vocês foram chamados, mas também é antagonismo, porque se formos sinceros, antagoniza e rivaliza com a nossa própria carne. Não sei se você já leu República de Platão. Existe um diálogo entre Sócrates e Polemarco. Eles estão conversando sobre o conceito de justiça. E ao falar sobre o conceito de justiça, o que é justiça? Eles chegam a algumas conclusões. Por exemplo, que a justiça consiste em amar e fazer o bem aos amigos e odiar e fazer o mal aos inimigos. Faz sentido, não faz? O que é ser justo? É ser retributivo. Se você me tratar bem, eu te trato bem. Se você me tratar mal, eu te trato mal. Isso é justo. O problema é que os cristãos não são chamados apenas
a justiça. Somos chamados à prática da justiça, mas não à lógica da justiça retributiva. Uma das leis também, muito antigas, século XVIII, antes de Cristo. Código de Hammurabi, lei de Talião. Talião, que é da onde a gente usa essa expressão retaliar, retaliação. Talvez você já tenha ouvido, inclusive tem no texto levítico. A lei dizia, olho por olho, dente por dente. É assim que a sociedade se estabelece. E aí você pensa, nossa, que coisa horrível, olho por olho, dente por dente. Não. Na verdade, em uma sociedade bárbara, isso, o Código de Hammurabi vem dos babilônios, em uma sociedade bárbara, olho por olho e dente por dente não era um incentivo à maldade, era um estabelecer de limites à retaliação. Porque não é você me tira um olho e eu te tiro dois. Não, você me tirou um, eu só posso te tirar um. Que seja assim. Às vezes a gente pensa que olho por olho e dente por dente é uma lógica assim, você me tacou pedra, eu também te taco pedra, portanto é assim que nós vamos apedrejar uns aos outros. Não. Limites. Isso é justiça. Não é incentivo à vingança, mas impor limites para a retaliação. Mas por que o Evangelho é naturalmente antagônico? Porque o nosso natural é exatamente tratar bem quem nos trata bem e tratar mal quem nos trata mal. E dependendo daquilo que as pessoas fazem contra nós, nós matamos essa pessoa no nosso coração. Nós desistimos dela pertencer aos nossos convívios. E quanto mais próxima é essa pessoa, mais dolorosa é essa expressão de traição, de mal e de maldade. Quantos de nós já nos sentimos assim? Quem sabe alguém que você amava profundamente falhou miseravelmente contra você. E você chegou à constatação de que para proteger o seu coração, na ilusão que você de fato estava se protegendo, você diz, você morreu para mim. E se isso fosse apenas uma tentativa de não se amargar com aquilo que aconteceu, até vai lá. Ou seja, eu não consigo ficar perto daquela pessoa que tanto me faz mal, portanto eu vou me afastar dela para que eu não passe a odiá-la. Está tudo certo, até aí está tudo certo. Mas quem sabe a gente mata no coração e continua infligindo uma série de outras mortes diárias e não percebe que ao tentar matar a gente está morrendo aos poucos. E a gente vai adoecendo. E a gente vai amargando. E às vezes a pessoa que nos cometeu o mal sequer se lembra daquilo que fez ou não tem a dimensão daquilo que isso representa nos nossos corações, mas nós vamos definhando. Pedro está dizendo, não. O Evangelho é de outra ordem. O Evangelho é de outra natureza. Você quer tratar bem quem te trata bem e tratar mal quem trata mal, vai ler filosofia. Vai ler Platão, vai ler Sócrates. Você quer tratar bem quem te trata bem e tratar mal quem te trata mal, vai praticar outras realidades, mas o Evangelho, ele perpassa e supera essa lógica da justiça retributiva. Por quê? Porque versículo 10, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pedro então encerra essa porção das Escrituras e esse nosso texto, fazendo uma citação direta de um salmo. Salmo 34. Eu vou ler o Salmo 34, você vai pensar que eu estou lendo 1 Pedro. Mas presta atenção que Salmo 34, versículos 12 a 16 dizem, e pode acompanhar na leitura de Pedro, que é praticamente igual. O salmista diz, isso é Davi, tá? Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E aí o que tem no Salmo que Pedro omite é para apagar da terra a memória deles. Desde o Gênesis nós já aprendemos isso, se você está aqui há algum tempo. O povo de Deus é um povo chamado a ser abençoado para se tornar bênção. Abençoados para abençoar. Portanto, você quer viver uma vida abençoada? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Você quer viver uma vida abençoada? Você quer viver dias felizes? Pedro não poderia ser mais prático. Quem sabe a gente esperaria algo assim mirabolante. Qual que é a carta na manga? Ele diz,
3, 4 coisas. Refreie sua língua, lute contra o pecado, faça o bem e busque incessantemente a paz. Repito, refreie sua língua, lute contra o pecado, faça o bem e busque incessantemente a paz. O salmo escolhido por Pedro aqui para fazer uma citação direta não é um salmo qualquer. É um salmo onde Davi, embora o ungido rei ainda não havia assumido o trono, fugia de Saul, o rei perseguidor. E aí ele vai para uma cidade chamada Gate, onde o rei Aimeleque tem o trono. E Davi, com medo do que pode acontecer, junto com os seus homens ali, ele começa a dar uma de louco. E ele sai dali e vários homens seguem ele. E a descrição é maravilhosa. Quem que segue ele? Os endividados, os incrédulos, os miseráveis. Só gente que não presta. Pensa numa equipe ruim. Mas ruim. Que lá na frente, ao andar com Davi, vão ser conhecidos como os valentes de Davi. Os melhores guerreiros que Israel já viu. Gente que ninguém acreditava. Gente que não tinha esperança de nada. Eles seguem Davi e eles vão para uma caverna, caverna de Adulão. E ali numa caverna, não sabendo o que vai acontecer no futuro, não sabendo se as promessas de Deus se cumpririam, tendo a consciência de que o rei que ocupa o trono de Israel é um rei que não deveria ocupá-lo, mas ainda assim, Davi não fez nada contra esse ungido de Deus, contra esse rei. Davi está na caverna e ele escreve um salmo. Que tipo de salmo você escreveria na situação de Davi? O cara é perseguido, o cara é injustiçado, o cara tem uma promessa de Deus para assumir o trono, mas ele olha para o trono e ele vê alguém que não deveria estar lá. Ele apenas ama aquele rei, ele apenas serve aquele rei tenta matá-lo insistentemente. O filho do rei, o Jonatas, é o seu melhor amigo. Ele está dentro de uma caverna. Ele teve que passar antes de Gate e falar com o sacerdote e comer da mesa dos pães da presença, aqueles pães que eram oferecidos a Deus, porque ele não tinha o que comer e ele não tinha o que dar para comer para os seus homens, para os seus amigos. Nesse salmo, onde ele poderia perguntar a Deus, por quê? Por que eu vivo esse... Eu estou numa caverna. Eu não tenho poder, eu não tenho trono, eu não tenho liberdade, eu tenho que me fingir de louco para um rei, o outro rei está querendo me matar, o que eu faço da minha vida? Sabe o que Davi escreve? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Dependendo da sua teologia, se for a teologia do medo, você vai ler isso como quem diz, os olhos do Senhor estão sobre nós, olhos ferozes, olhos com chamas de fogo, olhos que experimentam a ira para que no momento em que a gente pisar fora, esses olhos vão acabar conosco. Não é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo, não importa onde eu esteja, não importa quem me persiga, não importa quem esteja ao meu redor, que são esses homens completamente desacreditados e descredibilizados, não importa se eu estou numa caverna, sem esperança alguma, maltratado, traído e perseguido. O que eu sei é que o Senhor demonstra e derrama seus afetos sobre mim. Ele me olha. E não há lugar que eu possa ir que Ele não me veja. E não há oração que eu faça que Ele não a ouça. É isso que Davi está dizendo. E é isso que Pedro está entendendo. Pedro não usa esse salmo por acaso. Pedro está dizendo, quando você for maltratado, quando você for injustiçado, quando você for afligido, não se esqueça jamais que o Senhor tem te olhado, Ele não te perdeu de vista. Quando você for traído, quando você estiver diante de uma situação onde você não sabe mais qual passo que você deve dar, levante sua voz em oração, porque esse Senhor que te vê é o mesmo Senhor que te escuta, que ouve o teu clamor, que ouve o teu grito de socorro. Ele te vê, Ele te ouve, Ele te ama. Afinal, volto à pergunta inicial. Como é que peregrinos, discípulos de Jesus, vivem? Bom, a resposta definitiva é vivendo em sujeição a Deus. E a completude dessa resposta é vivendo em sujeição a Deus, imitando a sujeição de Jesus. Não reagir ao mal, fazer o bem,
Amar os inimigos são experiências extraordinárias, não são experiências ordinárias, não são experiências humanamente comuns. Fazer o bem àquele que nos faz o mal não é fácil para você, não se engane, não é fácil para mim. Quando prego esse texto, prego ao meu próprio coração, não é fácil, não é fácil. Nunca foi fácil, é extraordinário, mas talvez essa seja alguma das maiores evidências de que nós somos filhos de Deus. Foi o que Jesus disse nos evangelhos: amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem, para que vocês mostrem, para que vocês sejam, para que vocês se tornem filhos do Altíssimo. Isso é tão sério que me parece ser uma realidade condicionante. O que Jesus está dizendo no Evangelho de Mateus é: a maneira como você se relaciona com aquele que te aflige diz respeito à sua identidade, se você de fato é filho de Deus ou não. Portanto, trilhar o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, implica passar por esses desafios. Afinal, repito, Jesus só nos orienta e nos pede aquilo que Ele mesmo fez. Ele foi abusado, psicológica e fisicamente. Ele foi agredido. Ele foi torturado. E no fim de todas as coisas, no alto da cruz e no ápice da sua aflição, podendo piscar o olho e destruir todos os seus algozes, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. O que isso significa para nós na prática? Significa aceitar passivamente as injustiças que nos são impostas? Significa se calar diante das mazelas e das maldades e permitir que o mal avance? Não, por vezes significa nos afastarmos, como eu disse anteriormente. Jesus fazia isso, você se surpreenderia se você lesse os evangelhos a partir dessa ótica. Queriam matar Jesus aqui na Judéia, ele ia para o norte. Queriam pegar Jesus no norte, ele voltava para a Judéia. E ele ia daqui para lá. E queriam fazê-lo rei, e ele escapava pelo meio da multidão. Ele ia entendendo o seu tempo de vida, evitando ao máximo conflitos desnecessários, e às vezes isso é necessário na nossa vida, dependendo da pessoa, dependendo do mal que ela te fez, dependendo daquilo que aconteceu, você pode olhar e dizer: eu vou me afastar, e não vou me afastar porque eu odeio você, mas eu vou me afastar para não começar a odiar. Eu vou me afastar para ter ainda a capacidade de orar por você, para que Deus te perdoe, para que Deus te ilumine, para que Deus te transforme. Sabe o português, claro? Para que Deus faça você, sujeito, acordar para a vida. Para que você perceba a alienação da sua existência e para que você note o caminho que você tem percorrido, que não faz o menor sentido. E para que nesse processo, a não ver todo esse tipo de coisa que você tem feito contra si, contra mim, contra aqueles que te amam, eu dê um passo para trás e posso orar para você e por você. Às vezes é necessário. Às vezes isso é sabedoria. Porque o contrário disso é se colocar em relações possivelmente abusivas, inclusive. Não é a isso que o Evangelho está nos chamando. Mas viver como Jesus também significa ir além. É você investir a sua vida, dia e noite, por 3 anos e meio, acordar, dormir, comer, levantar, ensinar, compartilhar, receber, abrir a casa com um sujeito que na calada da noite, em um jardim, se aproxima de você e lhe dá um beijo. E enquanto esse sujeito lhe dá um beijo, é você, como Jesus, dizer: amigo, o que te trazes aqui? Ou, no relato de um outro evangelho, ao receber esse beijo, Jesus olha para Judas, o Iscariotes, e diz: Judas, você trai o Filho do Homem com um beijo? Você quer coisa mais escandalosamente simbólica do que trair com um beijo? Não era mais fácil o cara gritar: é ele? Trair com um beijo é escandaloso. É cheio de significado. É você olhar para aquela pessoa a quem você apenas entregou amor e, ao ser traído, não se voltar contra ele ou contra ela tomado pelo ódio. Difícil, né? É só com Jesus mesmo. É você tomar um tapa na cara e olhar no olho do sujeito e dizer: por que você me bateu? Não é dar outro. Já experimentou num conflito lidar dessa maneira? Talvez não com essa sobriedade e controle de espírito. Mas alguém te ofendendo e você olhar no olho e falar: por que você está me ofendendo? O que está acontecendo?
Não como quem debocha ou como quem ironiza, mas como quem sinceramente interpela o agressor, como quem diz: eu acho que o problema não está comigo, está com você. O que está acontecendo, irmão? O que foi que eu te fiz? Ou o que foi que te fizeram para você se tornar esse tipo de gente que você se tornou? Foi isso que Jesus nos ensinou. Foi isso que Jesus fez. E é isso que Jesus nos chama a fazer. Virar outra face. Receber o amigo no ápice da traição. Pedir perdão àqueles que nos fazem o mal. Ou seja, qual foi o esforço de Cristo em se esvaziar e se tornar homem? O esforço é para que nós nos tornássemos nesse lado da existência igual a Deus? Não. É para que Ele se tornasse uma referência no que significa ser um ser humano de verdade. O mundo está precisando de mais humanidade. E Jesus é esse homem perfeito. Que não quer nos tornar mais espirituais e mais divinizados. Mas é esse ser humano perfeito, esse Deus homem, que ao se colocar diante de nós, quer simplesmente nos ensinar o que significa ser humano do jeito que Deus sempre quis que fôssemos. Que Deus nos ajude. Quando eu preparava esse sermão, eu percebi que a minha mente se voltou a algumas pessoas que me fizeram mal nessa vida. E aí eu tentei fazer uma checagem do meu coração para saber se eu tinha perdoado de verdade. Posso estar me iludindo, acho que perdoei. Alguns, inclusive, para perdoar, tive que manter uma certa distância. Outros, ao perdoar, os relacionamentos foram restabelecidos. Eu não sei como uma palavra dessa chega ao seu coração e à sua trajetória e experiência de vida, mas eu queria orar por você, porque certamente a nossa trajetória é forjada por dores e dissabores, por males e traições. O meu pedido, e o pedido de Pedro, e eu tenho certeza que o pedido de Jesus, para você, nesse fim de tarde, é: não adoeça. Não seja como qualquer outro que não conhece a Jesus. Não permita-se ser tomado pelas dores daqueles que te geraram dor. Mas se entregue nas mãos daquele que, tendo sofrido e tendo sido afligido, não respondeu mal com mal, mas amou todos aqueles que não mereciam. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você e com você. Oro também por mim, para que Deus nos ajude a todos a viver essa caminhada do Evangelho. Senhor, nós te louvamos e te pedimos que o Senhor nos ajude nessa difícil tarefa, nessa impossível tarefa, de vivermos como discípulos de Jesus em um mundo hostil, de não pagar o mal com o mal, de não apenas não pagar o mal com o mal, mas bem dizer àqueles que nos maldizem, de nos entregarmos como ovelhas, como cordeiros, que vão ao matadouro por vezes, e esse matadouro é a morte do ego, é a morte daquilo que nos faz querer ter direitos e ter voz e ter respostas. Se há aqui, Senhor, relacionamentos que precisam efetivamente ser estabelecidos e restabelecidos, que o Senhor assim os restaure. Não porque nós temos a força suficiente para fazê-lo, mas porque nós queremos fundamentar a nossa vida naquele que é forte e aquele que fez. Cure-nos se há feridas abertas, sara-nos se há perdões a serem entregues. Encha nosso coração de compaixão e de humildade, de virtudes que somente o Teu Espírito pode gerar em nós, para que através de nós seja gerado um testemunho do que significa de fato sermos exilados e peregrinos nesse mundo que foram alcançados e transformados pelo Evangelho da salvação. Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.